E hoje eu vim trazer uma resenha de um livro diferentão. Quando eu soube sobre ele, eu estava doida. Ele demorou um pouquinho para chegar. Depois que ele chegou, demorou mais um pouquinho ainda para eu comprar. E aí, depois que eu comprei, eu comecei a ler. Demorou um pouquinho mais para eu acabar, mas finalmente eu acabei. E eu vim trazer para vocês o que eu achei sobre Apelo Final. Oiê, seja muito bem-vindo. Você está no canal Fala para Camões, eu sou Ju Palermo. E, como eu disse, eu não me lembro, acho que foi algum vídeo desses youtubers que fazem aqui lançamentos para não sei quando, né? Fazia um tempão que eu tinha visto que ia lançar esse livro, eu tinha achado ele super diferente, já vou explicar por que ele é diferentão. E ele demorou para vender, estava na pré-venda. Eu falei, não vou comprar na pré-venda, vou esperar chegar, porque tem lá, né? Quando tem um livro que está em pré-venda na Amazon, a gente consegue saber a data em que ele vai ser lançado, né? Falei, não, vou esperar lançar. Depois, quando lançou, eu estava esperando juntar outros para fazer uma compra só, e, enfim, comprei pelo final. Ó, ele chegou aqui em casa para mim no dia 14 de junho. Estou gravando esse vídeo no dia 28, 29 de junho, né? 15 dias. Foram aí umas últimas semanas conturbadas de fim de semestre, um monte de coisa acontecendo, né? Mas finalmente finalizei a leitura ontem à noite, então tá bem fresquinho na minha cabeça. Vou falar sem spoilers, obviamente, aqui. Mas um livro que me atraiu, que eu achei diferente, né? A autora se chama Janice Hallett, e é um livro trazido ao Brasil pela editora Gutenberg, como eu disse, lançamento, acabou de sair aqui em 2026. Na Inglaterra, ele foi publicado em 2021, né? E logo na capa ele traz um assassinato, 15 suspeitos. Você consegue descobrir a verdade? Porque todo o rolê aqui é o seguinte: é uma cidade pequena, né? Para facilitar a nossa vida, com poucos personagens ali. Tem um grupo de teatro que se chama Tacadas em Cena, e são pessoas da própria comunidade que fazem, eles montam peças de teatro. Aí você tem algumas famílias que participam. Então, a família principal, que é a família mais rica ali do lugar e a mais influente, né? Que você tem o Martin e a Helen. A Helen, que é a mulher dele, né? Eles são avós já, então imagino que eles estejam aí na faixa dos 60 anos, mais ou menos, né? Na verdade, imagino não. Tem aqui uma lista, né? Ele tem 59, ela tem 62 anos, né? Ele é um dos diretores, ele e o filho James são os diretores do grupo. A Helen é a grande atriz, né? Porque ela é muito maravilhosa. E aí você tem, então, a família dele, tem uma outra família também que participa, tem pessoas aleatórias ali, assim, soltas, avulsas, né? Tem esse grupo de teatro. Então, tem o vilarejo, a comunidade, e tem essas pessoas que participam desse grupo de teatro. E aí vai acontecer um assassinato, que a gente não sabe quem vai morrer. E aí alguém vai preso. Mas um dos advogados envolvidos no caso, ele suspeita que essa pessoa que foi presa pelo assassinato dessa outra pessoa que a gente não sabe quem é, e isso é uma da graça aqui, a gente vai demorar um pouquinho para descobrir tanto a vítima quanto quem foi considerado culpado, né? Ele considera que essa pessoa não foi culpada. Então ele manda um material para 2 estagiários, basicamente, digamos assim, reanalisarem o caso todo por meio desse material, esse material ele é composto principalmente por e-mails trocados entre essas pessoas dessa comunidade, né? E alguns recortes de jornal, algumas cartas, alguma coisa assim. Então, eles vão analisar esse material para ver se eles entendem por que essa pessoa que foi presa talvez não seja ela que tenha cometido o crime e quem poderia ter sido então. Como eu disse, a gente demora para descobrir até quem é que vai morrer, né? Demora bastante, mais da metade do livro. E o livro começa exatamente assim. Tem uma conversa, tem o início, né? Que é a carta que o cara manda, Roderick Tanner manda para os seus associados dizendo: caros, como conversamos, é melhor que vocês não saibam de nada antes de ler o material anexo. Por favor, tenham em mente: 1. Apenas uma quantidade limitada de e-mails e mensagens de texto pode ser recuperada. Sendo assim, a correspondência não está completa. 2. O material, contudo, está organizado cronologicamente de modo geral. 3. Inclui várias coisas extras, por exemplo, recortes de jornal, posts em redes sociais e outras publicações variadas em uma tentativa de estabelecer o contexto. 4, se eu deparar com mais alguma coisa interessante, encaminho para vocês, vejam o que acham. E aí a gente tem a conversa do WhatsApp desses 2 estagiários, né, uma menina e um menino,
conversando, então vamos dar uma olhada, vamos lendo, você vai lendo, vai me contando, e aí a gente começa a ter os materiais. Então, começa com uma carta, e aí a gente vai tendo os e-mails. Então, aqui, de Isabel Beck, assunto, desculpa, a data e o horário para quem que foi, e tem um e-mail. E aí aqui tem a resposta, e daí aqui vem outro e-mail. E aqui a gente vai seguindo, aí tem a lista dos personagens, quem foi escolhido para fazer essa peça. Quem são essas pessoas? E aí vai seguindo, e-mail, tem bastante, a maioria mesmo são e-mails, né? Então você não tem uma narração tradicional como a gente está acostumado. Você vai pescando o contexto, quem são essas personagens, quais são as relações entre elas, quais são as características dessas personagens, por meio da correspondência delas, principalmente correspondência de e-mail. Eu diria que 90% desse material é composto por esses e-mails. Nem sempre você tem as respostas, às vezes você tem a resposta, mas não tem o e-mail que originou. Então você tem que ir, como leitor, fazendo essa leitura ativa, de ir completando para tentar entender o que é que aconteceu aqui, o que é que estava acontecendo, quem são essas pessoas. Logo no começo, assim, página 21, tem uma lista dos integrantes do grupo de teatro, não só dos atores, mas das pessoas que participam, que ajudam na produção, né? É uma lista de uma página e meia aqui, e que eu acabei botando um marcadorzinho, porque eu constantemente precisava voltar para ela. Às vezes eu via, quem que é essa pessoa mesmo? O que ela faz? Então você tem quem é a pessoa, quantos anos ela tem e qual a relação. Então esse é filho daquele, esse é filho daquele, porque são realmente muitas pessoas envolvidas, né? Claro que vão ficando óbvias os personagens principais da história, mas tem outros personagens secundários, e claro, num caso assim, de assassinato, de crime, é um whodunit, né? Quem é que fez, quem é o culpado, você não pode excluir ninguém. Então, muitas vezes eu ficava, quem que é esse aqui mesmo? Ficava voltando, prestando atenção à data que esses e-mails foram mandados, os horários em que esses e-mails foram mandados, quanto tempo a pessoa demorou para responder, né? Até que a gente descobre quem é que vai morrer. Confesso que eu não achava que era essa pessoa que ia morrer. E depois quem que foi preso por esse assassinato, que foi uma coisa que também me surpreendeu. A resolução final, né? Que é claro que não é a pessoa que foi presa, né? Não me surpreendeu, porque aí, para mim, foi ficando meio óbvio. Mas também ele é um livro longo, tá, gente? Ele tem aí 430 páginas. Então, assim, eu estou no momento aqui cheia de livro novo para ler, tem livro ainda para chegar, então tem realmente um monte de coisa. E eu, por exemplo, então chega uma hora que, então você descobre uma coisa, plot twists, assim, tal pessoa não é quem a gente pensava que era, volta lá para ler as mensagens. Eu não voltei, né? Imagino que, assim, se você está lendo num momento mais tranquilo, com muito tempo, talvez seja interessante. Peraí, deixa eu voltar, então, com esse pensamento. Eu me organizei aqui, tá? E segui a leitura, né? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que se você tá com bastante tempo, porque eu tô, como eu falei, eu tô com isso aqui, tô com um monte de coisa nova que eu quero ler, algumas coisas que eu preciso de trabalho, algumas coisas que eu quero. Estamos entrando em julho, eu tô de férias, tem um monte de leitura que eu quero fazer, né? Que eu não quis, entre aspas, ficar muito tempo nesse livro. Mas se você gosta de ler assim, sem pressa nenhuma e com muito tempo, talvez você fique bastante tempo com esse livro, ele te divirta por muito tempo, porque você vai e volta nessa investigação, né? Aqui acho que esse diferencial do livro é que a história não está sendo contada da maneira tradicional, é como se você tivesse, de fato, tendo acesso à correspondência dessas pessoas, e aí você vai montando o caso, entendendo, de uma maneira extremamente ativa. E com essa possibilidade, quando você descobre alguma coisa, um plot twist, você volta lá e lê de novo. Eu não fiz esse retorno de voltar e ler de novo, como eu falei, eu me organizei, então tal pessoa não é quem a gente pensava, então vamos seguir nessa linha, né? E, enfim, mandei para frente e achei interessante. Eu achei talvez um pouco longo demais. Vai chegando uma hora que vai dando um bode, assim, porque é isso, né? São 430 páginas. Mas ainda assim ele me pegou. Enquanto eu estava lendo, e eu acho que é porque tem essa coisa de como se você estivesse lendo a correspondência dos personagens, né? Alguns personagens são muito bem caracterizados, você consegue entender e parece que você vê a pessoa perfeitamente. Outros menos, e aí isso talvez foi uma coisa meio assim, alguns estão muito claros, outros não estão tão claros assim, o que atrapalha um pouco a leitura, mas faz parte desse processo de investigação, porque você não tem todas as pistas. De todo modo, me parece uma leitura interessante, me pareceu uma leitura interessante, era um dos livros, tem um post no Instagram que eu tinha feito, né,
era uma tag, livro 54321, aí tinha, acho que era quatro livros que eu ainda quero ler, e esse tava, se for lá no meu Instagram, você vai ver que ele tava, porque na época que eu fiz o post, eu já sabia que eu queria ler, mas ele ainda não tinha sido lançado. Então, assim, cumpriu as minhas expectativas, é um livro de investigação, mais do que qualquer outro, porque não é só um narrador te contando o que está acontecendo, mas é você criando essa história. Então, é um livro de investigação, é um mistério. Achei que a solução final fica meio óbvia. Em alguns casos, a trama fica meio confusa, né? As tramas se confundem, mas nada que seja impossível de descobrir ou nada que você vai terminar falando, ai, não entendi. Porque eu mesma fazendo essa leitura, sem ficar voltando, consegui entender direitinho a solução. A gente tem essas histórias, né, que vão se misturar, porque o que acontece é que a neta de 2 anos da Helen e do Martin, ela é diagnosticada com uma espécie de câncer muito raro. E ela precisa de uma medicação que ainda não existe na Inglaterra, que vem dos Estados Unidos. Não existe na Inglaterra onde essa história se passa. E aí eles vão criar uma campanha para doações, porque eles precisam de 250 mil libras, isso é muito dinheiro, faz a conta aí mais ou menos vezes 7. Eles precisam dessa doação e eles vão começar a fazer vários eventos para isso. Então, tem também os médicos envolvidos. A gente começa o livro com um casal de enfermeiros que voltaram de um trabalho humanitário na África, né? Trabalharam em algum país específico da África e vêm de volta para a Inglaterra e vão entrar nessa comunidade, vão entrar no grupo de teatro. E eles trabalham com uma outra enfermeira, que é quem leva eles para esse grupo. Essa enfermeira é a Isabel, que é a personagem que você quer macetar a cabeça dela, de tão insuportável que ela é, mas ela é muito bem descrita, né? Uma personagem muito bem construída. E aí, então, você tem também as coisas que se passam no hospital. A gente tem o Martin e a Helen, eles são proprietários também de um negócio, então você tem as coisas que se passam no negócio. Aí você tem esse pano de fundo da campanha para arrecadar dinheiro para a menina. E você tem pessoas doando dinheiro, gente que parece que vai doar dinheiro, mas daí é uma fraude. Tem essa história da África, porque alguma coisa aconteceu no continente africano com esse casal que está voltando, que a gente não sabe muito bem o que é. Então, são vários focos e não há um narrador que te conta tudo de uma forma muito clara. Você que vai pescando as coisas nos e-mails. Consigo imaginar um público que fale, ai, nossa, não, Deus me livre, muito complicado, prefiro sentar e alguém me contar a história, né? Prefiro um livro em que o narrador me guia e consigo imaginar um público que vai falar, nossa, que legal, eu gostei, achei interessante. Por isso, trouxe. Se você nunca ouviu falar de Apelo Final, você pode decidir qual tipo de público você é, se esse livro é para você ou não. E se você já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente do que se tratava, aqui está. Eu recomendo, principalmente se você gosta de ser o detetive, de bancar a detetiva, de, inclusive, ir fazendo anotações. Como eu falei, eu ficava o tempo todo voltando aqui. Não fiz muitas anotações, mas ficava o tempo todo voltando nessa lista de personagens, né, para tentar entender. Como eu disse, achei um pouco longo demais, mas muito bem feito, interessante, não tem furos. A autora, a gente tem aqui na orelha, essa é a carinha, dá para ver? Da dona Janice, é uma ex-editora de revista, jornalista premiada, redatora de comunicação governamental britânica, tendo escrito artigos e discursos para órgãos como blá, 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 viajante entusiasmada, percorreu o mundo diversas vezes, dramaturga e roteirista, também é autora da comédia teatral feminista de inspiração shakespeariana, Netherbard, e corroteirista do longa-metragem Retreat. Atualmente vive em Londres, concilia carreira literária com projetos para teatro e cinema, teve a sua estreia na ficção entre as mais vendidas do Reino Unido em 2021, venceu o prêmio, blá, 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 blá. Só realmente, assim, única coisa que eu acho é que poderia dar uma diminuída, talvez, né? 430 páginas de uma leitura em que você tem que estar prestando atenção o tempo todo, porque é uma coisa investigativa, talvez tenha ficado um pouquinho demais. Mas ainda assim, eu recomendo, principalmente, como eu disse, se você gosta de fazer essa leitura de bancar o detetive, é um livro diferente, que faz com que você, tenha que ler prestando atenção, tenha que ler ativamente, tenha que ler estabelecendo teorias. A gente geralmente faz isso em thrillers de maneira geral, que vão te contando a história, seja uma Agatha Christie, seja uma Frida McFadden, mas aqui te dá mais trabalho, né? Como diz aqui em cima, toda mensagem esconde uma pista ou uma mentira. Vai ter gente que vai estar mentindo, e às vezes você descobre isso por um e-mail ou outro, e às vezes uma coisa que um falou,
o outro falou outra. Tá, alguém tá mentindo aqui, mas quem tá mentindo? E aí a gente vai tendo ao longo do livro, de acordo a cada X páginas, você tem os dois conversando, né? O que você achou de tal coisa? Acho que pode ser isso, acho que pode ser aquilo. Enfim, acho que já falei muito, eu não quero realmente dar spoilers sobre o enredo, mas para os detetives de plantão fica a dica, pelo final é um livro muito legal, muito interessante, gostei. Se a autora quiser fazer alguma coisa parecida, imagino que tenha dado um puta de um trabalho, né? Muito mais trabalho. Assim como a gente tem muito mais trabalho lendo um livro desses do que um thriller comum, a autora com certeza teve muito mais trabalho para planejar isso aqui do que para planejar uma história comum, né? Comumente narrada. Então, se vierem outros dela, é uma coisa que eu decido comprar, que eu decido ler, porque me interessou. E agora eu quero saber de você, se pelo que eu falei aqui, esse é um livro para você ou não. E se você por acaso lê, já leu, me conta. E se vai ler ainda depois de ver esse vídeo, volta aqui depois para me contar. Achei Apelo Final uma obra deveras interessante, diferente. Estou aqui recomendando. Beleza? Falou, valeu. Obrigada, um beijo. Valeu por estar aqui e a gente se vê no próximo.